Falando em monitoramento, falando em câmera, por que a gente não vai diretamente ao meu amado e armado Rio de Janeiro? Porque nesse exato momento, após a implantação de câmeras corporais no começo do ano, o número de operações da elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro chegou a quase 30%. Vamos entender diretamente do Rio de Janeiro todos os detalhes agora com o meu querido Rodrigo Viga, trazendo as informações. Salve, Viga! Fala, beijamão do Textor, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, e você? Eu queria ter uma câmera dessas linkada ao meu computador, acoplada à sua lapela, para ver ontem o Flamengo, o time C, vencendo do Grêmio, do Portalupe no Maracanã e reassumindo a liderança do Campeonato Brasileiro e deixando para trás o seu Botafogo. Eu queria ter essa câmera, esse link, essa lapela, só para ver a sua feição. Quem é que você ia imitar, meu caro Marinho? Ficou sem palavras. Imita o Portalupe, o Renato, eu tenho certeza que você sabe. Mais ou menos, mais ou menos. Aí você me botou numa difícil aqui, Não vou saber, não vou saber. Vamos lá, Viga, tá contigo. Me conta aí, que história é essa das câmeras? Deu certo, tá dando errado? Qual o caminho aí, a avaliação interna das forças policiais? Enquanto eu vou falando, você vai imaginando, vai ensaiando. Uma dica, ele é o homem do... Já que estamos falando de câmera, ele é o homem do DVD. Diz que o DVD dele, rapaz, vale mais do que uma grande enciclopédia, seja ela física, seja ela virtual. Vamos lá. Vamos ao tema, vamos ao assunto. Câmera de segurança no fardamento, na lapela dos agentes de segurança das polícias do Rio de Janeiro. Algo que dá pano para manga, dá muita discussão, mais do que essa rivalidade entre Flamengo e Botafogo. Por quê? Porque há aqueles que entendem que isso pode, de alguma forma, limitar, cercear a ação do agente de segurança, e outros acham que isso pode ser um benefício para quando um policial é acusado de um excesso, de um exagero, ou até mesmo de um mal feito. Dito isso, um dado estatístico está chamando bastante atenção aqui no Rio de Janeiro. No âmbito daquela DPF, que também é polêmica por si só, aquela DPF das favelas, que criou regras, restrições para as operações da polícia em comunidades e áreas conflagradas aqui do Rio de Janeiro, na época da pandemia, decisão do ministro Luiz Edson Fachin. Então, no âmbito de toda essa discussão, as informações sobre essas operações, elas têm que ser fornecidas ao Ministério Público Estadual com frequência. E aí que está o X da questão. As tropas de elite da PM do Rio de Janeiro realizaram menos operações, quase 30% a menos operações nesse ano de 2024, de janeiro a maio, em relação ao mesmo período do ano passado. Estou falando de 113 operações do BOP, por exemplo, que teve muito em voga essa semana por conta da situação da maré, contra 159 de janeiro a maio do ano passado. O que é o X da questão? É que, a partir de 8 de janeiro desse ano de 2024, Marinho, 20 espectadores e internautas desse Morning Show, os agentes das tropas de elite da Polícia do Rio de Janeiro passaram a usar no fardamento essa câmera de lapela, essa câmera de segurança. Uns entendem que a estatística é muito curta, né? A base é muito pequena, apenas 5 meses para se tirar conclusões. Outros acham que, a partir do uso do equipamento, as ações passaram a ser mais analisadas, mais planejadas. Houve um salto qualitativo nas operações dessa temida tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o Batalhão de Operações Especiais. No primeiro mês da implantação do equipamento, da câmera na lapela, na farda do agente do policial do BOP, essas operações caíram 59%, isso foi oscilando e coisa e tal, até chegar essa média nos 5 meses de 30% de queda em relação a igual período do ano passado. O ideal é olhar, acompanhar, desculpa a expressão, monitorar para saber se é um efeito de causa ou consequência ou apenas uma mera coincidência. De janeiro desse ano, começaram a usar a câmera, o número de operações diminuiu sensivelmente. Marinho. Boa, Viga, só trazendo uma atualização do desfecho das últimas apurações quanto à situação da maré. Um integrante importante do BOP, da tropa de elite, ele foi ceifado a vida dele e estavam se prometendo uma grande represália ali das forças policiais na maré, e eles estavam prometendo não deixar barato. Essa última informação que eu recebi, queria que você validasse ou também complementasse. Os caveiras são assim, eles não deixam passar literalmente Osso barato. Duro de e a roer. notícia... literalmente, né? Eles são temidos, né?
E a notícia ruim que a gente recebeu agora pela manhã, que é muito delicado, muito grave, o estado de saúde de um outro agente do BOPE que foi baleado nessa mesma operação lá no Morro do Timbal, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Está internado no Hospital Federal de Bom Sucesso, um estado, eu diria até extremamente grave. Já tinha morrido um, esse outro está lutando pela vida contra a morte, mas 4 suspeitos morreram. Já identificaram seguranças do traficante de drogas que teria sido cercado pela polícia, e aí esses seguranças atiraram contra os agentes do BOPE para evitar que ele fosse preso ou eventualmente morto. A situação continua bem difícil, bem complicada. A polícia tem dificuldade, inclusive, de chegar ao local onde aconteceu esse conflito para fazer o trabalho de perícia. É a situação do Complexo da Maré, infelizmente, já na porta de entrada da cidade do Rio de Janeiro, que fica ali às margens da linha vermelha, uma das principais vias expressas aqui da cidade. Beijamão do Textor. Valeu, Mulambo, tamo junto, meu Mulambo do coração. Grande Mulambo. Inclusive, enfrentaremos o Grêmio esse fim de semana. Vamos ver se a gente vai ter a mesma sorte. Os caras estão um pouco espraguejados. Valeu, meu garoto. Grande abraço. Bom trabalho. Valeu, Viga. David, a gente está vendo, inclusive, nessa situação toda que aconteceu na Maré, que até o STF está ali impelindo, né, o Cláudio Castro a ter que dar explicações sobre a operação que acabou resultando na morte de um sargento do BOPE. E claro que para a corporação do BOPE, eles não vão deixar barato. Sua expectativa? Pois é, há muitas narrativas em relação a isso, porque toda vez também que tem uma operação, há esse enfrentamento, infelizmente pessoas acabam morrendo. Dessa vez foi um policial de elite, o outro está em estado grave, como o Viga acabou de trazer a informação, e o que a gente tem que perceber é que o enfrentamento, muitas vezes, ele não se faz necessário realmente, porque a polícia, o Ministério Público e outras instituições têm que agir com inteligência, descobrir onde que está o dinheiro das quadrilhas, dos milicianos, como no caso do Rio de Janeiro, que tem muito, e dessa forma combater tanto a forma como eles lavam o dinheiro e também a maneira como a corrupção ainda acontece e muito no estado do Rio de Janeiro. Passa por aí, Paulo. Você que lá no início da sua trajetória policial até cogitou servir no Rio de Janeiro pela complexidade lá, mas não passei. Eu gostaria de ter morado no Rio. Eu gostaria de ser delegado lá, mas eu não passei no concurso. E acabei passando aqui em São Paulo, assumi e depois já segui carreira. E você queria começar... Mas como é que você está vendo essa situação? Mas eu queria por causa do confronto mesmo, das tretas que tinha. Naquela época já tinha, né? Eu sempre gostei dessa adrenalina aí de enfrentar bandido. Mas quem está aplaudindo isso daqui, Foi um livramento. Quem está aplaudindo tudo isso é o crime organizado. São os faccionados. São os defensores dos direitos humanos. São os defensores de bandido. Esses estão felizes da vida. Quando diminui o número de operações, é fácil explicar. Quando você coloca uma câmera aqui, aí eu pego o PP com uma bituca de maconha. Eu vou mandar ele embora. Não vou levar ele para a delegacia. Agora, se eu não levar e tiver gravado, responde-se pelo crime de prevaricação e pode-se perder o cargo. Então a polícia tira o pé. Quando você está lá, abordei uma moto, não tem habilitação, está dirigindo de forma perigosa. Rua, mas com a câmera, tem que levar. É por isso que aumenta os índices de ocorrência, porque de tanta besteira que eles levam para o DP. Tipo levar um usuário, que eu nunca levei usuário para a delegacia, sempre levei traficante. Mano, tá com nananinanão na cara dele. Não resiste aos relatórios. Não resiste. Que relatório? Relatórios da própria PM. Pelo amor de Deus. Entre outras, as operações que mais cresceram na PM de São Paulo após a implementação das câmeras foram ocorrências de violência contra a mulher, de conflitos no seio da família, onde a polícia tinha dificuldade de atuar e onde, depois da implementação da câmera, houve um aumento da confiança da sociedade para convocar o policial, inclusive, para agir nessas situações. Ou seja, não resiste. Não, você está errado. A política de implementação de câmeras é muito positiva. Desde que o policial acione a câmera. Estar junto com procedimentos operacionais padrão. O policial precisa agir conforme treinamento. E não treinamento, se nem tem treinamento? É preciso que tenha. Sou BOPE ou de elite. É preciso que tenha. Senhores,